Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. É o seguinte, nesta aula eu vou comentar com vocês sobre um distúrbio no funcionamento do pâncreas. Eu vou te falar de diabetes mellitus. Aproveite a aula. Então vamos lá, meus queridos, nesta aula de pâncreas, antes de te falar de diabetes mellitus, eu vou comentar com você sobre a fisiologia do pâncreas e depois sobre diabetes mellitus, ok? Então falando do pâncreas, olha lá, o pâncreas, então olha aqui, ó, né? Falando de pâncreas, ele está ligado ao duodeno, tá vendo? O duodeno é a primeira porção do intestino delgado e está aqui o pâncreas. Os produtos secretórios do pâncreas cairão aqui no duodeno. E uma outra parte do que o pâncreas produz vai cair diretamente na circulação. Então, vamos a estas funções pancreáticas. Então, o pâncreas, a glândula anfícrina ou mista, ou seja, ela tem duas funções. Ela tem uma função exócrina e uma função endócrina. Então, olha lá. Função exócrina do pâncreas consiste na produção e secreção do suco pancreático, que vai cair lá no duodeno, tá ok? A função endócrina consiste na produção e liberação dos hormônios insulina e glucagon, como apareceram aí para vocês. São dois hormônios que têm uma grande importância no controle da concentração da glicose no sangue. Então, função exócrina do pâncreas, falando do suco pancreático. O pâncreas, ele produz suco pancreático lá nos ácinos pancreáticos. Então, está aqui aparecendo ácino ou ácinos. São as células que produzem o suco pancreático, ok? Então, nós temos aqui, ele vai ser liberado no duodeno, né? A secreção pancreática exócrina cai no interior de um órgão. Esse órgão é o órgão digestório, ou digestivo, que é o duodeno, através do ducto pancreático. Então, as células que a gente chama de ácinos produzem o suco pancreático. Esse suco pancreático, ele atinge esse ducto pancreático e, pelo ducto pancreático, o suco pancreático chega no duodeno. Então, olha lá, te mostrando mais um pouquinho aí o pâncreas ligado ao duodeno. Aliás, ele está ali, próximo ao duodeno. Nós temos aqui, então, lá no interior do pâncreas, olha lá, o ducto pancreático, ok? Então, os ácinos produzem o suco pancreático cai aqui, ó, no ducto pancreático, e o ducto pancreático comunica o pâncreas com o duodeno. Tá vendo? A secreção chega aqui no interior do duodeno, certo? O que mais que a gente vê? Nós temos ali, ó, estruturas ou células que a gente encontra no pâncreas. Eu coloquei aqui um amontoadinho de células pancreáticas, aqui células em verde, e aqui no centro células em azul, e aqui mais no centro células em vermelho. Essas células em verde, piramidais, são os ácinos pancreáticos. Estão aí as células que produzem o suco pancreático. Falando ainda da função exócrina do pâncreas, falando tudo de pâncreas para vocês, hein? Então, olha lá, a composição do suco pancreático. Ele possui bicarbonato de sódio, o NaCO3. Ele é extremamente importante para neutralizar a acidez da massa digestória que está chegando ao duodeno, que acabou de ser formada no estômago. O estômago é bastante ácido, então a massa digestória que sai do estômago e atinge o duodeno está ácida demais. O bicarbonato de sódio neutraliza essa acidez. Ele vai deixar, inclusive, o pH do duodeno básico alcalino em torno de 8. Tá ok? Enzimas digestivas. A amilase pancreática continua a digestão do amido que começou na boca. O amido, que é um carboidrato, tem a sua digestão continuada por ação dessa enzima. A tripsina continua a digestão das proteínas que começou no estômago. A tripsina digere proteínas em peptídeo. Então, a gente tem aí a continuação da digestão de carboidratos pela amilase pancreática, a continuação da digestão de proteínas pela tripsina. O que mais? A gente vê a lipase pancreática, que começa e termina a digestão de lipídios
Então, o lipídio está sendo completamente digerido pela lipase pancreática. A gente tem ainda, olha só, duas enzimas, a desoxirribonuclease e a ribonuclease. A desoxirribonuclease tem esse nome complicado, mas ela digere DNA. O DNA é uma molécula grande, é uma macromolécula, né? A ribonuclease, por sua vez, digere o RNA, que também é uma macromolécula, o RNA. Tá, ok? Então, nós temos duas enzimas aqui, presentes no suco pancreático, responsáveis pela digestão dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, bastante importante o suco pancreático para o processo digestório. Falando agora da função endócrina dos hormônios insulina e glucagon. Então vamos a ele, insulina. A insulina é produzida pelas células beta do pâncreas, que fazem parte das ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. Tá ok? A função da insulina, promover isso daqui, ó, diminuição da glicemia. Glicemia, turma, significa taxa ou concentração de glicose no sangue. Então, a insulina diminui a glicose no sangue logo após as refeições. Logo após as refeições, aumenta a glicemia. A glicose circulante, ela entra principalmente nas células do fígado e lá a glicose fica armazenada. Nós temos o outro hormônio que atua no período oposto ao período logo após as refeições, que é o período de jejum. Em jejum, a pessoa que não tem glicose no sangue, portanto, tem a ação do hormônio glucagon. Ele é produzido pelas células alfa, que também fazem parte das ilhotas de Langerhans. São células, aglomerado de células. Quais células que fazem parte das ilhotas de Langerhans? As principais estão aí no slide, as células alfa e as células beta. O glucagon aumenta então a glicemia, tá vendo? O glucagon faz o contrário, o oposto da insulina. Tá ok? É muito importante que o indivíduo tenha glicose circulante para não perder energia, para manter o funcionamento neural e o trabalho muscular. Então, falando do pâncreas, mostrando mais um pouquinho, olha só, ali a gente tem as células pancreáticas mais uma vez, em verde os ácidos pancreáticos, e agora ali no centro eu vou destacar para você uma ilhota de Langerhans, ou ilhota pancreática. Então está circulando aí, tá vendo? Ó? As células aqui em azul e as células em vermelho. No meu desenho, eu fiz um desenho por achar mais didático, tá certo? Então aqui no centro eu estou mostrando para vocês uma ilhota de Langerhans. Tá ok, turma? Então você está vendo que ao redor dessa ilhota de Langerhans existem os ácidos que produzem suco pancreático. E aqui no interior estão as células alfa e as células beta, que produzem os hormônios pancreáticos. Certo, turma? Então nós temos aqui um distúrbio, agora falando do distúrbio do pâncreas, que é o diabetes mellitus. Tá aqui eu coloquei para vocês, ó, o símbolo internacional, é um círculo azul, o símbolo do diabetes mellitus. Está aí para vocês representado, tá? Então, definição, é uma doença metabólica, obviamente, é um distúrbio no funcionamento do hormônio insulina, na produção do hormônio insulina ou na sensibilidade desse hormônio pelas células que vão absorver a glicose. Você vai ver, eu vou te falando, tá ok? Então nós temos aí, ó, uma doença caracterizada por altos níveis de glicose no sangue, muito açúcar no sangue. Isso caracteriza diabetes, é claro, pode caracterizar diabetes mellitus. Sintomas gerais: urinar em excesso é uma consequência direta da grande concentração de glicose. Concentração de glicose elevada no sangue ativa o processo de formação de urina lá nos rins. Se produz urina vai acabar eliminando a urina, obviamente. Tá ok, meus queridos? Bom, a consequência de perder água ao urinar e perder açúcar são essas duas aí, ó. Nós temos um aumento da sede, porque o indivíduo está urinando, está perdendo água, portanto, e da fome, porque está perdendo glicose, carboidrato composto energético. Ok? Então, são sintomas tradicionais ou gerais do diabetes mellitus. Sintomas que aparecem rapidamente, é o que a gente chama de agudo. Agudo é aquilo que aparece rapidamente. E, geralmente, eles são fortes. Então, olha lá, cetoacidose.
Esse é bastante comum no diabetes tipo 1. A cetoacidose consiste na formação de corpos cetoácidos ou corpos cetônicos. É resultado direto do consumo de lipídio. Pois é, se o indivíduo com diabetes está perdendo glicose porque ela está saindo na urina, viu, turma? O indivíduo diabético ele perde açúcar, glicose na urina. Né? Um indivíduo comum praticamente não elimina na urina glicose. Então, se ele perde açúcar, o corpo passa a consumir lipídio. O consumo de lipídio leva à formação de substâncias cetoácidas. É o que a gente chama, então, de cetoacidose. Tá? Isso dá um cheiro característico quando a pessoa fala. Né? Ao falar, esses corpos são eliminados, eles são razoavelmente voláteis, então fica aquele característico cheiro, odor característico quando a pessoa abre a boca, quando a pessoa fala. Tá? Então nós temos aqui outro sintoma agudo, que a gente chama de coma hiperosmolar hiperglicêmico. Nossa, o que é isso? Hiperosmolar significa grande concentração, né? Hiper, muito, né? Osmolar vem de osmose ou osmolaridade. Hiperglicêmico, hiper, muito glicêmico, taxa de glicose. Então o indivíduo tem muito açúcar no sangue. Isso aumenta a concentração do sangue. O indivíduo pode sofrer um quadro severo de desidratação. Isso é um problema bastante sério aí, certo? O que mais que a gente tem? Os sintomas crônicos que levam algum tempo ou que duram bastante tempo. O indivíduo acaba convivendo com eles, na verdade. Doenças cardiovasculares, isso é um problema sério, né? O diabetes desregula todo o funcionamento vascular dos vasos sanguíneos e também do coração. Nós temos aqui doença renal crônica. Os rins sofrem com o excesso de glicose circulante, porque esse excesso de glicose chega até eles. Então, a gente tem um comprometimento da função renal. É dito até que o indivíduo tem falência renal pode ter falência renal por conta do diabetes mellitus. Nós temos aí úlceras no pé, isso é um problema sério, né? Um indivíduo diabético, principalmente em idosos que já convivem há muitos anos com a doença, há a formação de feridas na ponta dos dedos do pé, do dedão do pé. Essas feridas que expõem tecido é o que a gente chama de úlcera. Úlcera é uma ferida exposta, que expõe tecido. Essa ferida é resultado do acúmulo excessivo de glicose. A glicose endurece todo o tecido, principalmente o endotélio vascular, o revestimento dos vasos. Isso dificulta a cicatrização e os processos de sensibilização. A pessoa perde a sensibilidade, não sente dor no dedo do pé. Ok? Isso é um problema sério, porque a ferida ela demora para cicatrizar, o indivíduo pode acabar perdendo o membro. O diabetes, aqui no nosso país, é a principal causa de amputação de membros, principalmente em idosos. Bom, continuando aí, o que a gente tem, né, como tipos de diabetes? Eu vou te falar dos dois principais tipos de diabetes. Tem também o diabetes gestacional, tá bom? Que seria um terceiro tipo. É o diabetes que ocorre quando a mamãe está grávida, durante a gravidez, melhor dizendo. Durante a gravidez, a mulher pode ter altos níveis de glicose no seu sangue. Depois do nascimento, volta ao normal, em geral. Okay? Eu vou te falar dos mais comuns. O tipo 1 está aparecendo e o tipo 2. Então, diabetes tipo 1, mellitus tipo 1, ou da infância ou da adolescência. Né? Ele é caracterizado por uma produção insuficiente, ou seja, muito baixa de insulina. Pode ser resultado direto da destruição das células beta, que são as células que produzem o hormônio insulina. Tá? Okay? Então, o indivíduo, neste caso, não tem insulina. Esse é o que caracteriza fundamentalmente o diabetes tipo 1. Olha o diabetes mellitus tipo 2. Ele surge depois do diabetes do adulto. 90% dos casos de diabetes estão aí, são do tipo 2. Ok? 10% fica entre o tipo 1 e o tipo gestacional, da gestante. Certo? Então, a maioria dos indivíduos que têm diabetes tem o tipo 2. É uma resistência à insulina característica desse tipo de diabetes. Tá ok? O que significa isso, resistir à insulina? As células não respondem mais à insulina, principalmente as células do fígado, então não conseguem armazenar a glicose dentro delas. Ela vai para os rins e lá sai na urina. Ok? Então nós temos aí
hepatócitos. Estou indicando aqui para vocês as células que respondem, melhor dizendo, à insulina normalmente, né? Os hepatócitos, células do fígado, miócitos, que são células musculares, e adipócitos, que são células de gordura. No caso do diabetes tipo 2, elas não respondem mais à insulina. O que significa isso? Elas deixam de armazenar a glicose. O indivíduo, então, vai ter diabetes. No caso, diabetes tipo 2, em geral, surge depois de uma certa idade, depois dos 40 anos, mais ou menos. Bom, então, o que mais que a gente fala? Tratamento, o que a gente faz para tratar, né? Dieta saudável, isso vale para a nossa vida, né? Não só para quando o indivíduo tem diabetes, ok? Isso é para evitar o sobrepeso e evitar problemas relacionados ao pâncreas, evitar o diabetes, mellitus no caso, obviamente. Prática regular de exercício físicos, isso nos ajuda a queimar excessos de carboidratos, de lipídios, ajuda a evitar também o diabetes tipo 2, não só tratar, mas também evitar. Medicamentos principalmente para o indivíduo que tem diabetes tipo 2, tá? E junto com o medicamento, o indivíduo toma injeções de insulina. Os indivíduos diabéticos, eles tomam injeções de insulina. É a forma de tratamento mais tradicional, mais corrente utilizada. Tá ok, turma? Então é isso, meus queridos. Eu espero que as aulas estejam te ajudando. São aulas feitas de coração para você. Até a próxima, então.